Alô pessoal que acompanha o Mexa-se. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, importante não só para a saúde, mas para o desempenho físico também. A gente vai falar um pouco sobre mobilidade. Para nos ajudar a falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o personal trainer Luiz Curti, que está com a gente faz tempo aí, né? Formado no curso de Educação Física da Unifeb, e a Daniele, que é aluna do Curti e vai nos ajudar aí na demonstração de algumas atividades. Nosso assunto de hoje é sobre mobilidade, que é uma capacidade física, considerada uma capacidade que determina a condição do indivíduo realizar movimento em grande amplitude, livre de forma harmônica, sem incorrer em lesões. Então, mobilidade, ela é dependente do que a gente chama de flexibilidade, que é uma capacidade física motora, que ela está relacionada mais à questão da flexibilidade, da elasticidade dos músculos, dos tecidos conjuntivos, tendão e ligamentos, que compõem a estrutura musculoesquelética. Então a mobilidade, ela depende dessa flexibilidade. A mobilidade, ela também depende de outros fatores importantes, como a própria laxidão articular, fatores como a integridade dessa articulação, se há presença de desgaste, artrose e outras degenerações. E isso pode prejudicar ou até fazer com que essas degenerações se aumentem, caso esse indivíduo não tenha uma ótima mobilidade. Então, para isso, o profissional, personal trainer, ele precisa estar preparado para avaliar esse indivíduo e saber quais são os graus de liberdade, qual é a amplitude de movimento adequado de cada articulação, para que tenha parâmetros para definir a estratégia de treinamento. Já que o indivíduo que realiza exercícios de alta intensidade, impacto, com sobrecarga de peso, como acontece na musculação, com uma situação de mobilidade muito deficitária, vai ter prejuízo na sua execução de movimento. Como a gente falou, pode acelerar o processo de degeneração articular e influencia diretamente no desempenho, já que o indivíduo que está lá treinando, ele busca o melhor desempenho muscular, seja para ganho de massa muscular, hipertrofia, ou mesmo as questões mais relacionadas ao esporte, potência, agilidade, velocidade. E para isso a gente tem que traçar uma estratégia. E o Luiz veio aqui nos auxiliar. Luiz, o que você fala na sua aplicação no dia a dia com seus clientes? Qual que é o processo? E, se possível, dá alguns exemplos para a gente. É isso aí, galera. Muito prazer estar aqui novamente no programa com vocês. É com grande alegria, bastante honra. Agradeço o professor Wilson, agradeço a TV Unifeb e também o programa Mexa por essa oportunidade. Então, como o Wilson já falou, a importância dessa mobilidade, A mobilidade está relacionada à nossa funcionalidade do nosso corpo, Que são padrões naturais do nosso corpo, atividades diárias que a gente vai fazer, pegar alguma coisa, agachar. Então, tudo isso está devido à mobilidade, Essa funcionalidade que traz os padrões do nosso corpo. E a mobilidade está associada às principais mobilidades do nosso corpo que a gente mais usa, que são praticamente 9 articulações no nosso corpo que a gente usa, desde o tornozelo, quadril, joelho, torácica, ombro. Então hoje a gente vai mostrar aqui de forma prática para vocês alguns exercícios e dessas importâncias. E o que eu acho bem bacana que hoje eu ponho na prática com meus alunos dessa importância da mobilidade, Porque é algo que eu sofria muito com essa falta de mobilidade, pelo tanto de encurtamento muscular que eu tinha, e por essa falta de conhecimento, essa falta de prática de fazer a mobilidade, então eu tinha muitas dores em fazer exercícios mais pesados. Então, colocando a mobilidade em prática no meu dia a dia, nos meus treinos, eu pude adquirir muitos resultados positivos que amenizaram minhas dores, e aí eu comecei a pôr em prática em todos os meus alunos. E os benefícios dela só tem a acrescentar, trazendo essa maior prevenção para todas as nossas articulações. Então vamos lá, trouxe a minha aluna aqui, Dani, ela é uma pessoa que todos os dias faz mobilidade, todos os meus alunos fazem a mobilidade antes de começar o treinamento. Então dessa importância, hoje vamos falar aqui de algumas articulações específicas, como a articulação do ombro, a articulação da torácica e também do envolvimento da escápula, Então vamos falar aqui da articulação do ombro. O primeiro exercício, que é um exercício muito bacana, e que vocês vai precisar apenas de um bastãozinho, um cabo de vassoura, algo prático que dá para você fazer na sua casa, em qualquer lugar, tendo apenas um bastão. Então vamos dar para ela aqui, vamos manter a pegada. Dani, fica de frente, vai ficar de frente. A pessoa que ela tem já um grau melhor, ela pode deixar mais fechadinho, quanto mais fechado, mais difícil.
Então ela vai pegar bem aberto aqui para estar mostrando para vocês e ela vai fazer um movimento com braços esticados de fazer essa amplitude total do seu ombro, ó, trazendo até embaixo e voltando. Lembrando, como eu falei, ela é uma pessoa que já está acostumada a fazer esse exercício, ela já melhoramos essa mobilidade do ombro dela, então talvez você que está na sua casa, você não consiga fazer nessa maior amplitude, então você faça aos poucos, vai um pouquinho, sente o desconforto, volta, até que você consiga passar totalmente esse bastão fora a fora, até embaixo e voltando. São exercícios práticos e fáceis, que você pode fazer 2 vezes de a cada 15, 20 movimentos em cada dessa posição. Legal. Lembrando, pessoal, que a articulação do ombro é uma das articulações mais móveis que a gente tem, né? Junto com a articulação quadril, entre outras. E como toda articulação que precisa de uma amplitude maior de movimento, ela também, claro, ela exige que tenha estabilidade. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. No entanto, os exercícios que a gente vai mostrar muitas vezes de mobilidade, ele tem essa ativação da musculatura estabilizadora para manter, né, a articulação intacta ali. Tá? Então, todo exercício com essas características é muito vantajoso para preparar o ombro para realizar posteriormente o que a gente chama do movimento, né? Seja ele explosivo ou um movimento com acréscimo de sobrecarga. E a articulação do ombro, como o Kurt falou, ela depende de uma ação em conjunto de outras articulações. A gente tem na região do tronco, né, que a gente chama de cintura escapular, as articulações da escápula, daquela escápula são aqueles 2 ossinhos, Kurt, vira aqui para nós só para a gente ilustrar. São esses 2 ossos aqui, né, essas antigamente chamadas de omoplata, mas hoje chamamos de escápulas, que elas fazem movimentos subir, descer, abrir, fechar, isso. Então ela também precisa de mobilidade, no entanto é uma articulação mais estável, de estabilidade. E a articulação da coluna torácica. Então a gente tem a coluna cervical, torácica e lombar, e a região da torácica ela precisa ter um grau de mobilidade significativo, né? A região cervical tem mais mobilidade, a região torácica um pouco menos, e a lombar é uma região mais estável. Então, para que essa articulação do ombro, que é o nosso foco de hoje, tenha uma saúde, tenha a condição de realizar movimento de forma livre, mas ainda assim estável, a gente precisa também de mobilidade dessa coluna torácica. E como que a gente percebe isso? Um teste, né? Por exemplo, na hora que a Dani fez o movimento, a gente consegue até visualizar que ela tenha uma boa movimentação de coluna torácica. No entanto, não é o que acontece com a maior parte das pessoas. Principalmente as pessoas que trabalham com sobrecarga pesada, né? Ou seja, o pessoal da musculação, mas também o próprio processo de envelhecimento que pode ir provocando um encurtamento de musculaturas mais intrínsecas, né? A musculatura respiratória que a gente fala, e aumentando essa rigidez dessa região. E é por isso que a gente está apresentando esses exercícios que podem ser utilizados muitas vezes até com populações diferentes, né? Pessoal que já está com o processo de envelhecimento mais adiantado e as pessoas que, como a Dani, praticam musculação de forma intensa, né? E programada. Qual que é o próximo exercício que a gente pode usar? Vamos mostrar aqui então um exercício de mobilidade dessa torácica, como o Wilson vem explicando. Então agora aqui vamos usar um colchonete e fazer deitado o movimento, Dani. Deita de barriga para aquele de lado a gente vai fazer. Fica de lado. Esse exercício ele é muito bacana e muito prático de fazer, é um exercício mais fácil, né? Então você vai deixar suas pernas flexionadas, vai deitar bem em cima do seu ombro, deita bem em cima do ombro. Deixa o Dani. Não, aqui ó, o lado bem embaixo do. Deita em cima do ombro. Deita em cima do ombro. Aqui ó. É isso. É isso. Você vai deitar bem em cima do seu ombro, você vai levar a mão lá, e aí você vai fazer esse movimento de abertura, tentando manter o quadril mais estável possível, fazendo só esse trabalho aqui na mobilidade da torácica. Você vai e volta. E muito importante que a hora que você vai fazer esse movimento, você solte o ar e vem olhando, Dani, queixo para o lado da mão. Então você vai fazer esse movimento, soltando o ar, e você vai levando ao máximo, até onde você consiga fazer, ó. Então aqui nós força um pouquinho também, ó, se tiver um auxílio, e ela vai fazer esse movimento. Esse é um exercício bem básico e fácil,
E também um outro exercício bem bacana, que é bem prático e fácil também. Vamos fazer outro, Dani? Aquele de 4 apoio. Esse também é bem bacana, se você tiver dificuldade para estar fazendo aquele movimento, você vai ficar na posição de 4 apoio. Aqui descendo. Deita lá. Não, reto mesmo. Não, com o braço esticado. Braço esticado, mão na cabeça. E aí você vai fazer esse mesmo movimento, só que agora aqui a gente vai forçar o braço lá bem abaixo, trazer ao máximo aqui forçando essa parte interna, e ela vai rodar externamente, olhando para cima pro seu cotovelo, girando o máximo que consiga aqui trabalhando essa parte da torácica. Joga tudo para dentro e vem soltando o ar, olhando para cima, fazendo esse movimento que é o mesmo padrão de movimento do exercício anterior. Pode fazer umas 12 vezes de um lado, troca a mão, inverte, faça mais 12 do outro lado. Você já trabalhou bastante, com certeza você vai perceber que você consiga, cada vez que você subir, você ir um pouquinho a mais do que você já estava indo. Então a gente já vai trabalhando e tendo essa melhora diária no exato momento que você realmente consiga melhorar essa mobilidade. Maravilha, bacana. Como foi exemplificado, a gente viu 3 exercícios, né, que trabalham até essa coluna diferente, né? Só um pouquinho, vou pedir para você ficar aqui na frente, Dani. Como a gente falou, a importância da coluna torácica, a gente vai ter um movimento, faz só extensão, flexão, extensão, ela está fazendo com o ombro, mas a gente está tendo associado aqui o movimento de flexão e extensão. Ela fez movimentos de rotação, né? Isso. E a gente tem também os movimentos de flexão lateral. Então, quando a gente vai pensar no trabalho de mobilidade para essa coluna, a gente tem que pensar, então, em todos os movimentos que essa coluna pode realizar. A gente tem graus diferentes de mobilidade para rotação, para flexão, para extensão, e elas devem ser trabalhadas para que essa melhora da mobilidade torácica reflita-se também numa proteção, ou seja, numa facilidade dos movimentos serem realizados no ombro. E faz toda a diferença. Então, nós vamos falar no próximos programas mais sobre mobilidade, mas a gente escolheu logo de cara esse conjunto, né? A gente fala da cintura escapular, por conta do que a gente vê constantemente nas academias. Exercícios que muitas vezes deveriam ser feitos com uma certa amplitude, sendo prejudicado, um movimento equivocado, mas muitas vezes não é só por conta do peso excessivo, né? Muitas vezes é pela incapacidade do indivíduo realizar aquele movimento. E ele não sabe. Então o educador físico, ele vai conseguir avaliar e vai conseguir orientar de forma adequada o indivíduo a fazer esses exercícios. É claro, se você busca na internet existe mobilidade, tem uma série de exercícios que a gente pode fazer, realizar, mas de repente não é exatamente o que você precisa, né? Uma articulação que precisa de estabilidade, se a gente focar muito em mobilidade, talvez a gente prejudique, né, o bom desenvolvimento dos movimentos. Então, às vezes, equivocadamente, você faz todos os exercícios que você vê pela frente e você, às vezes, vai estar errando, né, na escolha dos seus exercícios. Então, para isso, a gente está aqui para tentar mostrar um pouquinho para vocês qual é a vantagem, né, de realizar esses exercícios, mas também saber para que eles estão sendo realizados, ok? Mais alguma coisa que a gente pode falar? Eu acho que foi bem explicadinho toda a situação, todo o movimento que o Wilson passou pra gente, né? E, como ele falou, muitos exercícios, nós profissionais, analisar qual que o seu cliente, aquela pessoa está precisando realmente focar aquele padrão para ser melhor. Então, assim, não é também qualquer exercício que você vai fazendo, e sim alguns adequados para aquele da sua necessidade maior. Bacana! Pessoal, não vamos sair daqui, nós vamos continuar falando sobre mobilidade no próximo programa. Não percam, mexa-se! Mexa-se!